UC Arquitetura apresenta A Pena Planta, uma compra consciente. Episódio 4. Área comum. Chegamos ao último episódio da série A Pena Planta, uma compra consciente. O tema é Área comum ou os equipamentos do edifício. Eu sou Fred Costa Curta, arquiteto. Eu sou a Mônica Ungaretti, também arquiteta. Nesse episódio, nós vamos mergulhar na área comum do edifício, em todos os equipamentos que são comuns a todos os moradores. É sempre importante lembrar que tudo que a gente vai falar aqui é a partir da nossa experiência como arquitetos, das conversas que a gente costuma ter com os síndicos dos edifícios, com as administradoras de condomínio. São muitas experiências somadas e que trouxeram para a gente um conteúdo bem interessante que a gente quer dividir com vocês. Basta uma consulta ao Google para a gente ver que área comum são todos equipamentos compartilhados por todos os moradores, quer dizer, não são da área privativa do apartamento. Então fazem parte da área comum elevadores, hall social, corredores, sala de ginástica, playground, churrasqueira, brinquedoteca, salão de festas, caixa d'água, todos são equipamentos da área comum. Em geral, os equipamentos do edifício da área comum costumam mostrar o perfil dos moradores, porque as pessoas vão ser atraídas por determinado tipo de empreendimento. Por exemplo, aquele que valoriza bastante playground, brinquedoteca, com certeza deve ter mais crianças habitando no futuro. Assim como aqueles que têm lavanderia coletiva, bicicletário, certamente vão atrair um público jovem, descolado, que se identifica com aquele perfil. Se o salão de festas é amplo, bem equipado, provavelmente vai atrair moradores que tenham um perfil de socialização, que gostam de receber amigos e, enfim, que vão usufruir daquele equipamento do condomínio. O nosso objetivo aqui permanece. A gente quer te ajudar a escolher o seu apartamento, o melhor apartamento para você, principalmente na hora de escolher ele na planta. Quando o prédio já existe, é muito fácil, você vai lá, você já vai saber tudo que tem, você vai visitar, passear pelos ambientes e você vai ter essa consciência de todos os equipamentos que o prédio está te oferecendo. Quando o apartamento ainda está na planta, então vai demandar de você um esforço maior. Por isso a gente vai te mostrar alguns pontos que seriam legais você analisar quando for comprar o seu apartamento. O valor do condomínio, ou a cota condominial, é um indicador importante quando a pessoa pensa em comprar um apartamento. Um dos fatores que influenciam o valor final da cota, ou do condomínio, é a quantidade de unidades no condomínio, no apartamento. Lógico, quanto mais apartamentos, você vai dividir o valor total das despesas comuns com mais pessoas, com mais unidades, e o valor da cota costuma ser menor. E a mesma coisa, e o inverso também vale quando você tem menos apartamentos, um por andar, menos andares, você tem que dividir as despesas comuns com menos pessoas e a cota costuma ser maior. Outros fatores que influenciam a cota condomínio por exemplo, o número de guaritas. Tem condomínios, tem apartamentos, tem prédios que tem duas guaritas, uma para carro, outra para os pedestres, às vezes em ruas diferentes, um prédio que está na esquina, ou por algum tipo de outra configuração do projeto. Então você tem que ter uma atenção, um porteiro, toda aquela estrutura que tem para uma guarita, você tem que ter duas guaritas, isso acaba ficando, deixando mais caro também a cota do condomínio. Outro fator é a quantidade de equipamentos. Você tem piscina, você vai ter o aquecedor da piscina, você tem o filtro da piscina, você tem o tratamento da piscina, você tem uma quadra que tem iluminação, você tem vários outros equipamentos que tendem a ter uma despesa e é importante pensar que
isso vai ser dividido por todas as unidades. Então isso significa que se você realmente pretende usar isso, vai ser bom para você. Agora, se você não vai usar a piscina, não vai usar a quadra, você vai estar pagando para que outros usem quando você divide a despesa para esses equipamentos, ok? Então é fácil concluir que se você vai comprar um apartamento que já está pronto, que é um apartamento usado, você pode perguntar qual que é a taxa do condomínio. A questão é quando você vai comprar um apartamento na planta, você vai imaginar quanto seria, ou você vai poder comparar entre alguns apartamentos, qual provavelmente teria uma taxa de condomínio mais alta que a outra em função dessas questões que a gente está apresentando aqui. Muitas vezes os equipamentos que são previstos, como uma brinquedoteca ou um aquecimento para a piscina, ou uma sauna, são equipamentos que têm o espaço às vezes reservado no prédio, no condomínio, mas o equipamento em si só vai ser comprado depois que o condomínio estiver constituído e depois que as pessoas estiverem morando, e não vai ser entregue pela construtora. É importante checar isso no contrato ou no que está previsto quando você vai comprar um apartamento na planta. Vamos falar da garagem. As vagas de estacionamento são propriedade privativa do dono do apartamento. E apesar de elas poderem ser registradas em cartório, elas são consideradas sem uso comum, porque também elas não são cercadas e as pessoas podem até passar por elas. Normalmente elas são definidas por sorteio, e normalmente elas são fixas, mas tem muitos casos em que existe uma alternância de uso das vagas de garagens por sorteio a cada 1, 2 ou 3 anos. Isso depende do regimento interno do condomínio. É interessante saber, e isso acaba tendo um efeito importante depois no uso, no dia a dia, se as vagas são vinculadas, mesmo que seja do mesmo dono. Muitas vezes você tem que tirar um carro para poder estacionar o outro, tirar o outro, e isso pode criar um certo incômodo. Então é interessante ver se as vagas do apartamento que você quer comprar são vagas que vão poder ser independentes uma da outra para utilização. Muitas vezes isso só vai ser definido no sorteio, então é uma questão que você vai ter que esperar para saber. Então, na hora que você está comprando, pode ser que você não tenha essa informação. Ou se você tiver muitas unidades independentes, é maior a probabilidade de que depois você seja sorteado com uma vaga com um uso mais agradável, vamos dizer, que não te incomode tanto quando você for utilizar. Existe ainda uma polêmica em torno da questão de você deixar ou não deixar a bicicleta na vaga da garagem, seja pendurada na parede, ou seja na frente do carro, na lateral, porque muitos condomínios, muitos regimentos de condomínio não permitem essa utilização como se fosse um depósito. Então é uma coisa importante você verificar se isso pode ou não pode. Talvez isso seja decidido só após a constituição do condomínio, mas é importante saber, e é muito usado isso hoje, se o seu condomínio que você pretende comprar o apartamento tem um bicicletário ou um espaço reservado especificamente para você deixar sua bicicleta e prender, ou várias bicicletas, né? Isso tem sido bastante usado, principalmente nas cidades maiores em que tem ciclovias, e a bicicleta está sendo bem mais usada como meio de transporte, além de ser um lazer bem interessante. A segurança é um dos principais motivos que levam uma pessoa a procurar um condomínio para morar. Antigamente todo mundo morava em casa e de uns anos para cá esse perfil foi mudando. Muitas pessoas hoje em dia se sentem mais seguras, e com razão até, de escolher um condomínio com tecnologia, com equipe treinada, com equipamentos de segurança que vão deixá-los mais confortáveis e realmente mais seguros, tanto na sua segurança pessoal quanto patrimonial. O que realmente diferencia um condomínio do outro em relação à segurança? Hoje em dia, muitos deles estão optando por uma portaria remota, por exemplo. Há quem aposte no número de funcionários reduzido, inclusive para reduzir as despesas do condomínio, mas também para evitar que aquelas pessoas sejam fonte de informações, de
dados que possam ser passados para pessoas que no final possam apresentar algum risco para a segurança dos moradores. Em geral, essa portaria remota encontra bastante resistência em prédios ocupados por idosos. Eles estão acostumados a ter o porteiro ali por perto para ajudar a carregar as sacolas quando chegam. E, enfim, tem todo aquele relacionamento social também com o zelador, o porteiro, e que quando isso é substituído, não existe mais essa presença física e ele tem que se ver frente a uma tecnologia, por exemplo, de biometria, quando muitas vezes já perdeu a digital, ou digitar um código que pode esquecer. Então, isso tudo cria dificuldade no dia a dia do idoso. E isso ainda tem dificultado bastante a implementação dessas portarias remotas nos prédios ocupados, na sua maioria, por pessoas com mais idade. Nos condomínios que tem mais de um edifício, muitas vezes tem se adotado colocar mais de uma guarita, coloca-se uma de um lado, outra do outro, assim fica mais fácil a segurança, o controle fica maior, né? A pessoa que está na guarita consegue ter mais domínio sobre as pessoas que entram e saem do prédio. A clausura é uma coisa muito importante para a segurança e hoje em dia quase todos os edifícios, quase todos os condomínios contam com a clausura tanto para a entrada de pedestre quanto para a entrada de veículos de acesso à garagem. A clausura é um sistema dos 2 portões, então o primeiro se abre, muitas vezes com controle remoto, quando é o caso do carro, a pessoa fica ali esperando entre os 2 portões, o segundo portão só se abre depois que o primeiro se fechou completamente. Isso facilita bastante o controle de entrada de pessoas no prédio. No caso da entrada de pedestre, o ideal é que ela seja coberta e que assim que a pessoa toque ali, ou aperte a campainha ali do interfone para falar com a pessoa que está na guarita, que essa pessoa entre e fique esperando ali dentro da clausura, inclusive para não pegar chuva, não ficar na calçada e inclusive ficando à mercê de possíveis assaltos, enfim. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a pessoa fica na calçada mesmo esperando e assim que o porteiro consegue falar com o morador lá de cima, interfone, consegue falar com alguém do apartamento e essa entrada é liberada, então ele abre o primeiro portão, a pessoa entra, fecha e aí ele só abre o segundo portão quando o primeiro está fechado. Isso facilita bastante o controle de acesso para não ter assim, outras pessoas que entrem junto, enfim. O ideal é que haja também um banco dentro da clausura, porque assim muitas pessoas podem ficar esperando alguém chegar para vir buscar e aí vão passar mais tempo ali, ou a entrada demorou para ser liberada. Então ela pode aguardar, pessoas mais idosas, que têm dificuldade de locomoção também, podem aguardar sentadas tranquilamente ali num banco. Então se tiver um espaço reservado para isso, sempre é mais bacana e é uma boa opção. Muitos condomínios, principalmente aqueles de alto padrão, já oferecem também a senha nos elevadores, que pode ser através de números ou de biometria. Isso também aumenta bastante a segurança e impede que outras pessoas acessem o seu andar. Mesmo que elas já estejam dentro do prédio, elas não conseguem parar no andar do seu apartamento. A biometria também tem sido usada para acesso à garagem. Em vez daquele controlezinho que a gente aperta, já é possível encontrar locais em que a gente coloca o dedo e pela digital o portão é liberado. Isso é bastante eficiente, mas tem causado alguns problemas naqueles prédios que ficam em ruas muito estreitas. A gente já soube de casos em que foi implantado o sistema e causou bastante trânsito, porque é um processo um pouquinho mais lento de liberação. Então acaba acontecendo de causar fila do prédio em relação ao resto da rua para trás e causou bastante congestionamento. Então a gente já viu prédio que implantou o sistema e depois de uma semana teve que abolir, tirar tudo,
porque eram tantos os inconvenientes que aquilo não deu certo naquele local. Então é importante tomar cuidado com isso também. As câmeras para monitoramento também são super eficientes e vêm se tornando cada vez mais baratas para serem implementadas e melhoraram muito em relação à tecnologia, tanto na nitidez da imagem, na resolução, quanto na capacidade de armazenamento. Hoje em dia já é possível acompanhar em tempo integral o que está acontecendo através das câmeras. Então, lógico que quanto mais câmeras houver dentro do condomínio, maior será a área de abrangência, e isso aumenta bastante a segurança também. Tem sido muito usado o recurso de projeto de edifício, de deixar as garagens, os estacionamentos no nível da rua e mais um ou dois pavimentos, sendo que então o térreo mesmo fica no terceiro ou quarto pavimento. Então você chega, o pedestre chega, o visitante chega no nível da rua, tem que pegar um elevador para chegar até o térreo, e do térreo tem que pegar um outro elevador para ir até o piso final. É um recurso interessante para a questão das garagens que não ficam subterrâneas, mas cria um certo incômodo para o visitante, principalmente o visitante eventual que pode se perder ou não entender muito bem como é que ele faz para chegar no hall do térreo para depois pegar o elevador para ir para o apartamento que ele tem, que é o destino final. Outra questão que as construtoras têm usado bastante, que é para deixar o padrão um pouco mais alto do apartamento, para dar uma certa nobreza, é restringir o número de apartamentos que compartilham o mesmo hall de elevadores nos andares. Então, às vezes, você tem 4 apartamentos ou mais apartamentos por andar, mas você tem 2 elevadores, ou você tem um hall fica mais exclusivo, com 2 apartamentos usando o mesmo hall social, ou às vezes você tem 2 apartamentos no andar e um elevador social para cada. Então você tem 2 elevadores sociais em um de serviço, então você consegue ter menos apartamentos compartilhando aquele hall social. Isso dá uma nobreza maior para o apartamento. Os apartamentos dos andares mais baixos costumam ter um preço também mais baixo, um preço menor. Já é uma vantagem. Outra vantagem é que você acessa mais fácil pelas escadas e você pode chegar, mesmo por elevador, você chega mais rápido. E temos também os queridinhos do mercado hoje, que são os apartamentos Garden, que são apartamentos no térreo que tem praticamente um quintal privativo, e isso tem sido um atrativo grande. Mas tem o outro lado da moeda. Mesmo os apartamentos mais baixos, eles têm uma certa vulnerabilidade, eles têm o barulho, então tem algumas coisas que é importante a gente falar para que você fique bem ciente das desvantagens também que existem para os apartamentos mais baixos. Uma das desvantagens que podem acontecer é que muitas vezes o prédio, o edifício tem um gerador, e esse gerador tem que ter uma localização, o ideal é que tenha uma localização mais afastada do prédio, mas nem sempre é o caso. Muitas vezes ele está próximo de alguma das janelas, alguma das unidades, que quando ele é acionado, ele vai fazer barulho, ele geralmente é um gerador a diesel que pode ter uma fumaça, um cheiro desagradável. Então é bem interessante saber qual é a localização que vai ter o gerador, para que você possa fugir de uma unidade que fique próxima a ele. Outra questão é a área de lazer do edifício. Você vai ter uma quadra, pode ter uma piscina, pode ter um salão de festas, e o ideal é que você evite uma unidade que tem uma janela, que tem uma varanda voltada para essa área de lazer, a não ser que isso realmente te agrade, mas normalmente isso vai gerar barulho, vai gerar aquelas conversas de um dia de festa, o barulho de criança brincando, as pessoas jogando um esporte. Isso também pode incomodar. Outra questão nos apartamentos mais baixos não é muito incomum ter problemas em relação às prumadas de água e de esgoto, que estatisticamente acontecem maiores problemas de entupimento, de vazamento no primeiro e segundo andar, porque é onde tem a pressão maior
de uso, né, e de fluxo, tanto de água quanto de esgoto. Então é algo que você de alguma forma pode se preparar se você estiver pensando em comprar um apartamento nos andares mais baixos. Outra questão que a gente precisa falar é a questão da privacidade. Você vai ter maior visibilidade da sua varanda, da sua janela, as suas conversas, o que acontece no seu apartamento vai ser mais visto e mais ouvido por quem estiver ali passando pela região próxima à sua janela e à sua varanda. Então você perde sim um pouco de privacidade nos andares mais baixos. Verifique se o condomínio vai utilizar recursos de sustentabilidade. Isso tem um apelo mercadológico e, claro, faz bem para o planeta. Além disso, também ajuda a reduzir as despesas mensais do condomínio. Por exemplo, você pode ter reservatórios no prédio para reuso de água. Então, a água da chuva vai ser aproveitada depois para regar os jardins e também para fazer lavagem de piso, essas coisas que podem ser feitas com a água de reuso e que representam uma grande economia no final do mês. Placas de energia solar também são muito bem-vindas. Elas ajudam a reduzir despesas para aquecimento da piscina, por exemplo, e muitas vezes também já são usadas para aquecer a própria água dos apartamentos. Elas pré-aquecem a água que vai passar pelo aquecedor de passagem, então ele trabalha bem menos e gasta muito menos gás. Isso é bastante interessante também. As coberturas verdes são outro recurso muito interessante. Elas ajudam a resfriar o ambiente interno e muitas vezes são usadas para fazer hortas comunitárias, são plantados jardins, quer dizer, além de embelezar a nossa cidade, elas ainda são uma boa fonte de recurso, de uma boa alimentação para os moradores do prédio. Outra coisa interessante é a coleta seletiva do lixo, né? Então, muitos prédios já fazem essa coleta seletiva, já armazenam de forma separada, e isso também é bem bacana, e a gente pensando no coletivo é algo que acrescenta bastante ao condomínio. Além da separação do lixo entre os orgânicos e os recicláveis, também é importante verificar se o projeto contempla uma área para armazenagem desse lixo lá na garagem ou alguma parte do térreo, porque uma lei recente acabou com a possibilidade dos lixos ficarem nos andares. Muitas vezes os lixos ficavam no hall de serviço, atrapalhando a rota de fuga de uma saída de emergência ali para descer pelas escadas. Então, hoje em dia, o lixo tem que ser armazenado lá embaixo. E se não existe já uma área projetada para esse armazenamento, isso pode se transformar num grande transtorno, porque o volume costuma ser bastante grande. Independente do padrão do condomínio, o salão de festas é sempre muito valorizado por todos e muito utilizado também. Você só precisa tomar cuidado para ele não estar assim muito perto das suas janelas por causa do barulho, que pode ser bastante inconveniente. É fundamental que o salão de festas possua pelo menos um banheiro acessível para a entrada de cadeirantes. Normalmente esse é o banheiro, até que se você tiver um convidado na sua casa, possivelmente é lá que ele vai ter que usar, porque dificilmente um lavabo possui ou tem condição de possuir uma porta de 80 a 90 centímetros. Geralmente elas giram em torno de 60 centímetros. E mesmo com uma reforma, a área interna é pequena e não possibilita nem a abertura dessa porta. Então, o salão de festas, o legal desse banheiro é que ele tenha uma acessibilidade também fácil para quem vem dos apartamentos e chegar a ele sem invadir uma festa que possa estar acontecendo lá naquele momento.
Piscinas, quadras poliesportivas, quadras de tênis, sauna, churrasqueira. Todos esses são equipamentos muito interessantes e que formam um complexo de esportes e lazer do condomínio. Muitas vezes eles podem até substituir um clube. É lógico que eles vão precisar de manutenção e isso acaba encarecendo um pouco o valor do condomínio. Mas também muitas pessoas abrem mão de ter um título de um clube e pagar uma mensalidade justamente por terem todos esses equipamentos no próprio condomínio em que elas moram. Então uma coisa pode ser bem interessante para trocar em relação à outra. Os chamados estúdios ou aqueles apartamentos bem compactos no estilo de um flat, eles abriram mão de ter na própria unidade alguns elementos que passaram a ser de área comum, como por exemplo a lavanderia. Em vez de ter no apartamento, geralmente esses condomínios oferecem uma área comunitária com várias lavadoras e secadoras. Da mesma forma, o banheiro de serviço, que não existe mais dentro da unidade e passa a ser de área comum, podendo ser assim um vestiário, tanto para funcionários do próprio condomínio, quanto para diaristas que vão até o seu apartamento. Então chegamos ao final desse episódio, desse quarto episódio, o último episódio dessa nossa série A Pena Planta Compra Consciente, e eu acho que a gente conseguiu contribuir muito para que você tenha informações diferentes e de vários pontos de vista para avaliar apartamentos, para comprar e poder comparar as unidades e comparar as duas opções. Nesse caso específico, a gente falou bastante de opções de análise da área comum e dos equipamentos de um edifício e de um condomínio para que você se sinta bastante seguro para fazer a sua escolha. Nós falamos das questões da garagem, da área comum, como avaliar a possibilidade de ter uma cota de condomínio mais alta ou mais baixa, conforme as configurações da área comum. A gente falou dos elevadores, a gente falou da segurança, e a gente falou das vantagens ou desvantagens de um andar mais baixo, e tudo isso que a gente viu aqui nesse episódio deve ter contribuído bastante também para que você analise e tome a sua decisão. Então a gente está bastante feliz com o que aconteceu com esses episódios todos, com os feedbacks e com as informações que a gente recebeu de volta das pessoas que participaram e que estão acompanhando isso com a gente. A gente está bastante à vontade para receber as demandas, as dúvidas, as críticas, os comentários que vocês tenham a respeito dessa nossa iniciativa, e a gente está à disposição para atender e para conversar com vocês sobre isso, e a gente vai poder daqui para frente ter outras informações e outras oportunidades de fazer isso. Um grande abraço e a gente aguarda os seus comentários, o seu feedback. E muito obrigado por ter confiado na gente, e vamos em frente e vamos ver se a gente consegue um mercado cada vez mais forte, que as pessoas se beneficiem e que todos fiquem bastante satisfeitos e felizes com isso.